de Araras, eu moro numa cidade chamada Louveira, que é uma cidade que fica a exatamente 100 quilômetros de Araras, aqui entre Jundiaí e Vinhedo, um pouquinho antes de Campinas. E, enfim, então eu estive hoje lá na Mandic, a gente esteve nas aulas de neurociência, agora fazendo essa atividade aqui da Liga, sou o coordenador da Liga de Farmacologia, um assunto que é tão importante para vocês, estudantes de medicina, e para o médico também, né? Eu tenho esse trabalho na Mandic, atualmente eu sou pesquisador assistente lá na Unicamp, na engenharia de alimentos, eu tenho um projeto que está voltado para a utilização de um extrato, a gente desenvolveu um extrato à base da casca da jabuticaba, um extrato rico em antocianinas, polifenóis, compostos bioativos que têm efeitos contra o estresse oxidativo, contra a formação de radicais livres, e que conseguem trazer resultados também na prevenção do MCI, que é o Mild Cognitive Impairment, que seria o declínio cognitivo leve, que é uma fase que antecede a demência. A gente teve resultados muito interessantes com animais de laboratório, e aí eu fui convidado há 2 anos para integrar esse grupo de pesquisadores, e então agora, assim que a Plataforma Brasil aprovar meu projeto, eu vou trabalhar com aproximadamente 20 idosos do Hospital das Clínicas da Unicamp, do Serviço de Geriatria Neuropsiquiátrica, lá com o Dr. Lucas Mella, que é o geriatra, é meu amigo, e faremos um trabalho bem interessante dentro do ambulatório de geriatria, que vai começar agora em maio, assim que liberar, né, o projeto, e vai até o final do ano. Eu faço um trabalho também para a AstraZeneca como speaker, trabalho para a AstraZeneca nos assuntos relacionados a um medicamento chamado dapaglifosina, que é o Forxiga, e uma outra droga chamada ciclosilicato de zircônio, que é o Lokelma, que é um medicamento para hipercalemia. E para a Sanofi eu presto serviços na área da dipirona, e na Pfizer para o assunto condução a antibióticos, também com o speaker da Pfizer. Sou membro da Alzheimer Association e da Academia Americana de Farmácia Clínica, e com muito prazer também, professor aí da São Leopoldo Mandic, e tenho um trabalho na USP, lá na medicina, lá em Ribeirão Preto, com o meu biomarcador de salivar. É um pouco de história, né? Eu quero trazer aqui, meio que inédito, eu não sou muito de fazer isso, mas essa aula, assim que eu fui convidado, ela me fez assim uma espécie de um revival, né? Trouxe assim várias memórias, várias lembranças na minha cabeça, me trazendo uma época em um dos hospitais que eu trabalhei num hospital chamado Hospital Alvorada, da Rede Medial Saúde, lá em São Paulo, um hospital que fica ali no bairro de Moema, trabalhei por 8 anos ali, e isso me trouxe exatamente no ano de 1999, onde certamente, acho que nenhum de vocês era nascido, acho que não, né, pela que eu vi aqui, pela faixa etária que a gente dá aula, e nesse ano eu fui convidado para fazer uma aula para o corpo de enfermagem do hospital, 99, são 27 anos atrás, justamente sobre anestesia. Olha que interessante. Aí eu consegui recuperar as fotos, olha como eu estava magrinho, que maravilha, tinha mais cabelo, as enfermeiras, que é a chefe da enfermagem. O que vocês reparam de interessante nessa foto, tirando eu mais novo? O que tem de interessante aí? Que uma coisa que vocês nunca viram, tem uma coisa que vocês nunca viram. Alguém pode dizer o que tem de interessante nessa foto? Alguém reparou alguma coisa? Tem um aparelho ali do lado direito, lá na frente, chama retroprojetor. Na época não tinha laptop, quem tinha laptop eram pessoas muito ricas, né? Imagina, laptop era só importado, e a gente, para dar aula, usava o retroprojetor, colocava uma transparência ali do lado direito, lá na frente do lado direito, e ela projetava o que você estava dizendo lá na frente. Então, foi um pouco de nostalgia, né? Então, foi um curso voltado para a enfermagem sobre anestésico. Parte da equipe de enfermagem aqui, presente, uma pequena parte, né? Porque eu lembro que essa aula foi para todo o corpo de enfermagem da rede medial, então tinha mais de 30 enfermeiros que vieram de vários hospitais. Nós tínhamos, na época, 3 hospitais, o Alvorada Moema, o Alvorada Santo Amaro e o Alvorada Chácara Flora, perto do aeroporto de Congonhas. Além de pessoal de centros médicos, tal. Olha a nossa equipe de farmacêuticas aqui. Ai, que maravilha! Nossas farmacêuticas ali e tal. Uma equipe muito boa, muito capacitada, muito competente. E aqui eu fui, olha, pessoal, fui técnico do time
de futebol feminino da Medial, viu? Fui ao respeito, fui técnico, foi 26 anos. E fomos vice-campeões, perdemos a final, mas foi muito legal. Olha o Losec é o omeprazol, viu? Para quem não sabe, alguém fechou meu áudio aí. Agora eu abri de novo. Então, esse aqui foi o nosso time de futebol feminino, lá em 99, quando então, logo depois desse evento aí do campeonato, do treinamento lá de anestésicos. Nós estamos com 34 pessoas, muito bom. Eu acho que alguém, por engano, fechou meu áudio aqui, mas eu já abri. Vocês estão me ouvindo bem agora, pessoal? Se alguém puder responder. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Pessoal, então eu vou fazer um paralelo inicial com o ano de 93, que foi o ano que eu comecei a trabalhar em hospital, e com o que é hoje. Em 93, o principal anestésico utilizado era o alotano. O alotano é um anestésico inalatório, o alotano é um anestésico que tem efeitos muito rápidos, mas ele tem alguns inconvenientes, ele tem algumas reações adversas que acabaram limitando o seu uso ao longo dos tempos. Mas lá em 93, o alotano era o anestésico, era o alotano, tá? Ele, só como curiosidade, ele tem uma cor avermelhada. Ele é o único anestésico ele é vermelho, o líquido dele. Para vocês imaginarem, o anestésico inalatório, ele vem num um frasco, ele é um líquido e ele é acoplado num vaporizador, um aparelho. Esse aparelho, então, ele projeta o líquido do anestésico na forma de gás, na forma inalatória, é colocada a máscara, o paciente é sedado. Então, o alotano, ele era muito usado. Hoje, praticamente não se usa mais. Onde que a gente usa alotano hoje? Hoje, o alotano é usado em cenários onde a gente tem poucos recursos econômicos, então, alguns hospitais públicos, alguns eu falo muito poucos, porque hoje mesmo o hospital público, às vezes tem aquela ideia que o hospital público é pobre, não é, mas às vezes algum local onde não se tem recurso vai usar o alotano, porque o outro anestésico, que é o cevorano, sevoflurano, é muito mais caro. E usa muito em veterinária. Veterinária usa bastante alotano, medicina veterinária ainda se usa o alotano, tá? Tem uma mão erguida aqui. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem alguém com a mão erguida. Alguma pergunta? Não? Engano? Tá. É, usávamos muito tiopental. O tiopental é o tionembutal, é um barbitúrico. Nossa, o tiopental ele ceda, ele é usado, até hoje ele ainda é usado para fazer sedação profunda em UTI, para pacientes quando você precisa reduzir edema cerebral, você precisa desligar o paciente. Então, para a redução do edema, você faz lá uma, um coquetel, eu não gosto muito de usar essa expressão coquetel, mas você faz um combinado que vai tiopental, midazolam, prometazina, vai ao fentanilo, então você desliga o paciente. O tiopental ele pega muita molécula de gordura, ele aloja muito em gordura. E aí, logo na sequência, lá mesmo nos 90, surgiu o Propofol. A gente não tinha tanto controle do procedimento anestésico. A gente tem muitos casos de pessoas famosas, por exemplo. Se vocês perguntarem para a mãe de vocês, para os pais, eles vão lembrar da Clara Nunes, que foi uma famosa cantora brasileira que morreu de choque anafilático. Era muito comum existirem situações de reações anafiláticas a anestésico ou dificuldade no manejo dos procedimentos anestésicos, porque nós não tínhamos precisão, não se tinha a precisão que se tem hoje de dose, de concentração, de controle do paciente, nós não tínhamos naquela época. E, consequentemente, então, a capnografia avançada, o capnógrafo, que é o que o anestesista usa lá para utilizar a dose do anestésico, ou seja, todos esses recursos nós não tínhamos naquela época. Olha, aqui é uma figura bastante interessante, né? A gente pode voltar assim aos tempos. Essa figura aqui do lado esquerdo é uma. Isso a gente está falando da antiguidade, tá? Isso é antes do século XIV. Aliás, isso já vem logo depois da era cristã. Se utilizava a mandrágora, que é uma planta. Você já ouviu falar em mandrágora? Aqui alguém já ouviu falar na mandrágora? É familiar para alguém? A mandrágora é uma planta que ela é misturada com álcool, então o álcool tinha que mesmo meio que uma função de extrair
os ativos dessa planta, e ela tem muito alcaloide. A mandrágora ela tem uma concentração, ela tem concentração de ópio e concentração de escopolamina. A escopolamina é um anticolinérgico, é o Buscopan, seria o Buscopan. Então, eles usavam isso para anestesiar, e a pessoa tinha alucinações, tinha sedação profunda, e além do ópio também, que essa figura do lado direito, foram os principais recursos anestésicos utilizados numa época em que, novamente, a gente praticamente não, a gente não tinha nada de tecnologia de anestesia. Aqui a gente já tem, eu vou fechar aqui porque minha câmera está com estabilidade aqui, tá? Aqui a gente tem já uma figura de século XVIII para século XIX, já é um pouco mais avançado, essa figura que vocês estão vendo aqui, que é o uso do éter, né? É o uso do éter. Isso, século XIX. Descoberta do éter. O éter foi o primeiro anestésico geral a ser utilizado graças ao pessoal de Harvard, né? E você já deve ter ouvido falar no William Morton. O William Morton foi um dentista, né? Que ele usou o éter para anestesiar um paciente dele, né? E o paciente chamava Edward Abbott. Dizem que o nome da Abbott pode ter vindo daí, porque a Abbott investiu muito em anestésicos, a ketamina é Abbott, né? Então, o nosso querido William Morton, o primeiro anestésico a ser utilizado na era moderna, então foi o éter sulfúrico. Vocês já ouviram falar, acho que já devem ter ouvido falar em éter, né? Depois nós temos, na evolução dos tempos, já século XX, nós tivemos o surgimento de tiopental, que é o tienoibutal, que é esse que eu citei agora há pouco. Eu usei muito, né, no hospital que eu trabalhava, se usava muito no centro cirúrgico. Hoje o tiopental já não é utilizado na mesma escala, e então ele faz parte de uma evolução farmacológica. Então, o primeiro no século XX, depois do éter, foi o tiopental, foi um avanço muito importante, e aí você já tem aqui alguns protótipos, né, de salas com recursos anestésicos, com ventilação, são equipamentos muito obsoletos, né, vocês estão percebendo aí, são equipamentos extremamente obsoletos, mas é o que se tinha na época e que representava, sem dúvida, um grande avanço. Olha os equipamentos atuais. Hoje nós temos monitoramento praticamente personalizado, né? Liberação de gás, liberação de miligramagem de anestésico em bomba de infusão, acompanhamento através de monitores, funções cardíacas, respiratórias, saturação. Então, você consegue, em tempo real, ter um acompanhamento fiel do procedimento anestésico que o paciente está sendo submetido. Bom, a anestesia geral, se a gente pudesse falar de uma forma simplificada, o que se busca com a anestesia geral, busca-se um estado de hipnose no sentido de perda da consciência, eu vou hipnotizar o paciente, é que a palavra hipnose ela tem um contexto muito abrangente, mas é você provocar a perda da consciência no paciente, provocar estado de analgesia, provocar amnésia, né? Que a amnésia não é no sentido de você, porque mnésia é a memória, né? A amnésia é a falta de memória. Então, não é no sentido de você fazer ele perder a memória, mas é no sentido de você provocar um rebaixamento da capacidade de ativação do hipocampo, né? Nesse sentido aqui, é você provocar um relaxamento no paciente, tá? E abolição total de todos os reflexos. Então, isso seria os princípios, esses 5 efeitos simultâneos. A questão, pessoal, é que não tem medicamentos que façam isso. Um medicamento vai fazer tudo isso, tá? Então, já fica com essa informação que a anestesia moderna, ela parte da ideia de você conciliar esses princípios em vários medicamentos, já que é impossível, nenhum fármaco faz isso de forma isolada. Então, fica registrado que não tem um anestésico, eu vou anestesiar o paciente com uma droga e está tudo certo. Não, algum vai induzir, algum vai fazer manutenção, algum lá no começo vai fazer ele dormir, algum pode fazer bloqueio, então tem várias funções que competem. Eu até coloquei um exemplo aqui, olha, o Propofol, ele é um excelente hipnótico. Então eu vou provocar hipnose, né, que é aquela questão do que a gente acabou de falar aqui, ó, hipnose, perda da consciência, com o Propofol. Mas o Propofol não faz analgesia. Quem faz analgesia é o fentanil.
O fentanil é um opioide, é uma droga derivada do ópio, da morfina, só que acima de 100 vezes mais potente que a morfina. Essa mesma droga que as pessoas estão usando até em nível de recreação, como drogas de rua, né? E está trazendo tanto problema lá nos Estados Unidos, que a gente chama de síndrome, epidemia do uso dos opioides, né? O rocurônio provoca relaxamento muscular, mas ele não tem efeito no cérebro. O rocurônio, durante a pandemia, faltou rocurônio, porque o rocurônio é usado para entubar. E a gente, vocês devem ter ouvido falar nisso, alguns de vocês acho que já estavam pensando em fazer medicina, né? Isso foi em 2021. Não sei se tinha alguém já fazendo, se tem alguém aqui da T6 ou da T5, mas faltou rocurônio, faltou quase que no mundo inteiro, né? Fala a verdade, faltou no mundo inteiro. Mas no Brasil faltou muito. E eu fiz uma consultoria para um hospital ali perto na Zona Sul de São Paulo, e a gente teve que importar da China. E veio em chinês, né? Então, a gente teve que contratar um tradutor juramentado para traduzir a bula, saber a dose, qual que era, o rótulo que estava escrito ali. E o sevoflurano, que é o anestésico inalatório, ele faz hipnose mais algum tipo de analgesia. Então, veja que a gente tem 4 substâncias que vão ser utilizadas no procedimento anestésico. Ou seja, fica claro que não tem um anestésico que vai fazer tudo de uma vez só. Vocês estão me ouvindo bem? Porque apareceu um anúncio aqui para mim que a minha conexão estava instável, por isso que eu fechei a câmera. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, obrigado, Priscila. Então, entendeu? O Propofol, hipnose, o fentanil, analgesia, ausência da dor, o rocurônio relaxa, relaxamento muscular, ele faz bloqueio, né? Ele é um bloqueador neuromuscular, atua em receptor nicotínico, não é receptor muscarínico, ele é colinérgico, mas ele não é muscarínico, é nicotínico. Lembra que os efeitos do sistema nervoso autônomo parasimpático, eles são muscarínicos, receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, e nicotínicos, onde a gente tem bloqueio. Então, eles juntos farão efeito anestésico. A anestesia, então, ela é um procedimento balanceado. Então, cada uma dessas doses aqui, ó, cada uma desses fármacos, ele vai reproduzir um efeito esperado dentro das suas particularidades em relação à dose. Na prática, o Propofol, então, induz a inconsciência, a perda da consciência, por isso que eu falei memória ali, nesse sentido, tá? O fentanil bloqueia a dor, o paciente não pode esperar o paciente ele sentir dor. Eu tirei a consciência dele, mas na hora que eu vou cortar, na hora que eu vou suturar ele, na hora que eu vou fazer, ele tem dor, não pode ter dor, né? O rocurônio permite intubar e relaxa toda a musculatura lisa, relaxa, o rocurônio é uma droga. O rocurônio é mais usado, tá? Mas tem o pancurônio, tem a succinilcolina, tá? Então, tem outras substâncias bloqueadoras, mas o rocurônio é o mais utilizado. E o cevorano, ele vai manter a anestesia, tá? Quais são as vantagens farmacológicas? Primeiro, né? Quanto menor for a dose de propofol, menos hipotensão. Quanto menor for a dose de opioide, menos depressão respiratória. Por quê? Porque o propofol, ele faz hipertensão. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco que esses anestésicos que eu estou passando aqui, eu vou depois desmembrar e nós vamos perceber que, em alguns casos, você vai precisar selecionar aquele que esteja mais de acordo com o seu paciente. Então, não tem assim, uma regra linear. Vou sempre usar propofol, vou sempre usar, sei lá, midazolam, vou sempre usar, enfim, rocurônio, tá? Então, o propofol você consegue manejar a dose para não dar risco de hipotensão, né? Risco de hipotensão. E o opioide, você sabe que o opioide ele faz depressão respiratória, constipação, né? Mas a depressão respiratória, imagina você anestesiar um paciente e ele começar a ter broncoespasmo, né? Dificuldade respiratória. Efeito combinado dessas drogas é maior que o efeito isolado, certo? E um maior controle clínico. Então, um ajuste fino durante a cirurgia, e vocês sabem, o paciente terminou a cirurgia, ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica, então, onde ele vai ficar observado ainda por meia hora, uma hora, depende muito da experiência, do conhecimento do anestesista, para ver se ele não tem nenhum efeito ainda apresentado depois ele sair da mesa cirúrgica, tá? Sem anestesia balanceada, pessoal, a gente precisa corre-se o risco, né, do paciente ter
reações e haver ali um risco até de vida. Então, para atingir a analgesia, por exemplo, com Propofol, é impossível se você não equilibrar as doses que estão sendo administradas. Não é ir lá o Propofol, tem uma ampola, eu vou aplicar uma ampola, ligar no soro do paciente, tá? Então, digamos assim, a monoterapia, ela é mais arriscada do que a terapia combinada. Mesmo que você use só uma droga para você fazer algum tipo de procedimento, por exemplo, fazer bloqueio, é mais arriscado com uma do que com várias. Pode parecer até ilógico, né? Porque o monitoramento de várias, ele permite o uso simultâneo e os melhores resultados clínicos. Eu coloquei uma tabela aqui para vocês conhecerem um pouco desses anestésicos. O Propofol, que é um dos mais utilizados, né? Ele é um hipnótico, estado de inconsciência, ele é feito intravenoso, ele faz hipnose, ele não faz analgesia, não tira dor, e ele não relaxa a musculatura. Quem relaxa a musculatura, vocês vão ver que é o rocurônio, que está lá embaixo, que é o bloqueador neuromuscular, tá? Ele tem ele tem um efeito hemodinâmico importante, ele reduz muito a pressão arterial. Então, o Propofol é uma droga que, em alguns casos, ele vai ter que ser evitado, tá? Ele tem uma indução rápida e uma recuperação curta, isso é muito bom, porque assim, quanto menos tempo, quanto menor for o tempo que o paciente está anestesiado, clinicamente isso é melhor. Isso torna ele menos suscetível aos efeitos consequentes do anestésico. Por quê? Porque o anestésico, ele está agindo no sistema nervoso central. Então, o fato dele atingir ali no sistema nervoso central, ele está mexendo com com vários sistemas, né, com vários outros subsistemas de controle, sistema GABAérgico, sistema glutamatérgico, sistema adrenérgico, sistema nervoso autônomo, né, o adrenérgico simpático, tá? Eu vi que alguém levantou a mão aqui. É isso? Alguém levantou a mão ou não? Porque está aqui duas mãos erguidas. Acho que não, né? Tá. Olha o tiopental, que é o barbitúrico, que hoje não se usa tanto, né? Se usou muito no passado, mas ele faz hipnose e ele também reduz a PA. Ele tem uma redistribuição rápida. O que significa isso? Depois que ele é administrado, ele distribui rápido para os compartimentos de gordura e de água do organismo. Então, assim, ele tem um efeito no sistema nervoso central rápido e depois ele é redistribuído. Então, ele é como se a dose dele, o efeito dele, rapidamente caísse, porque ele vai ser distribuído e vai ser alojado em outros compartimentos que no cérebro. O efeito dissociativo é a ketamina, que é um anestésico geral. Dissociativo é no sentido de você dissociar, né? Tirar o indivíduo da realidade com efeito terapêutico. Tanto é que a ketamina, ela vem sendo utilizada nos últimos anos para tratamento da depressão maior. Se desenvolveu um medicamento chamado uma ketamina, é um enantiômetro da ketamina, né? É a escetamina, chama escetamina, e ela é usada na forma inalatória para pacientes com tendência suicida. Ela reverte rapidamente porque ela dissocia. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo dissociar na psiquiatria. Alguém já ouviu falar em dissociar? Fala assim, ó, essa droga tem um efeito dissociativo. Alguém já ouviu falar nisso? Efeito dissociativo? O efeito dissociativo que a ketamina faz é uma desconexão do ambiente que a pessoa está, como se a pessoa tivesse perdesse a percepção do ambiente que ela está. Por isso que é usado até foi usado, né, lá na época dos anos 70 como uma droga alucinógena, né, junto com a psilocibina, com a mescalina, né, lá teve o festival de Woodstock, né, ficou imortalizado isso. Os opioides, o fentanil, veja que ele tem efeito analgésico, analgesia, ele faz analgesia, não faz hipnose, não relaxa, e o efeito hemodinâmico do opioide, ele é estável, não tem... A única questão é que faz a depressão respiratória. O midazolam é um benzodiazepínico de meia-vida curta. Por que meia-vida curta? Porque eu preciso que o paciente durma e acorde e não demore tanto para acordar. Se eu usar um benzodiazepínico de meia-vida longa, que é o clonazepam, midazolam, chega a 40, 60, em pessoas obesas chega a 80 horas o tempo de meia-vida. Então, eu tenho que usar geralmente, o paciente, ele recebe o midazolam no quarto, e vamos supor que ele vai operar 8 da manhã. Ele sai do quarto 7 da manhã, no quarto, o enfermeiro já vai administrar, conforme a orientação do anestesista, ou uma injeção intramuscular de midazolam, 3 miligramas, ou ele vai tomar um comprimido de midazolam.
Então, quando ele chega no centro cirúrgico, ele já está praticamente dormindo, mas ele está dormindo. Ele não está analgesiado, ele não está com relaxamento muscular, tá? Aí lá no centro cirúrgico vão ligar uma máscara de anestésico inalatório, que pode ser o sevoflurano ou o desflurano, e ele vai entrar em hipnose, aí ele vai entrar em sedação, tá? Mas não vai relaxar a musculatura. Quem relaxa a musculatura? Somente o rocurônio, tá? Então é importante saber isso, porque o procedimento ele tem que ser combinado. Se você fizer tudo isso e não usar o bloqueador, você não tem uma anestesia completa. E o rocurônio ele é usado também em UTI para intubação. Por isso que eu falei que anestésicos não é só de centro cirúrgico. Midazolam também não é usado só em centro cirúrgico, tá? Então, o que a gente tem aí nessa combinação? A hipnose pelo propofol, a analgesia pelo fentanil, certo? E o relaxamento por meio dessa droga chamada rocurônio. E a manutenção pelo sevoflurano. Qual que é o alvo principal dos anestésicos? É o sistema nervoso central. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele é o sistema que coordena as funções cognitivas, de memória, de relaxamento, de indução do sono, enfim, o sistema nervoso central é o alvo do anestésico, porque é aí que você vai conseguir, por exemplo, potencializar o GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório, e o glutamato é excitatório, mas ele vai no GABA. Então, ele faz um efeito inibitório, ou seja, ele faz a pessoa dormir, apagar. Quem é que faz isso, potencializando o GABA? O propofol, que vai fazer lá a hipnose, os barbitúricos, que é o tiopental, e os anestésicos inalatórios, que são os voláteis, vão atuar em GABA. A ketamina ou acetamina, ela inibe o NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, ou seja, receptores de glutamato, que são excitatórios. Então, tira a excitabilidade do paciente. Modula canal iônico de potássio e cálcio, ou seja, ao modular esses canais, nós temos redução da excitabilidade neuronal e a redução da transmissão sináptica, ou seja, é quase que um desligamento do cérebro, não das funções vegetativas. A pessoa vai continuar respirando, troncocefálico, ela vai continuar com batimento cardíaco, a hipófise, isso não vai mudar. Mas do ponto de vista de estado de atenção, do ponto de vista de atividade neuronal, de funcionamento, de pensamento, de memória, de realização, né? Porque a gente tem a desrealização, o sistema nervoso central ele continua funcionando perfeitamente, tá? Para subsistência, para homeostase, né? Propofol, etomidato, então propofol é um inalatório, etomidato é uma droga anestésica, o tiopental é um barbitúrico, a ketamina é uma droga, como nós já citamos anteriormente, anestésico geral, e o benzodiazepínico vai ser o midazolam. Olha que interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra como funciona o anestésico. Então, aqui é o propofol. O propofol foi administrado, é a linha vermelha. Aí ele rapidamente tem um pico. O que acontece com esse pico? Para onde vai esse pico de propofol? Ele vai para o cérebro. O fluxo sanguíneo vai levar esse fármaco ao cérebro. Então, ele tem um fluxo sanguíneo cerebral, certo? Só que rapidamente, olha como a concentração dele cai. Por quê? Porque ele vai ser redistribuído. Não é que ele está saindo na urina, ainda não. Ele vai ser eliminado, mas antes dele ser eliminado, ele é movido para outros tecidos que são menos perfundidos. Então, o cérebro tem muita perfusão. Então, primeiro vai para o cérebro, depois o fármaco, o propofol, que é um medicamento que vai ser utilizado para provocar hipnose, que vai auxiliar nessa questão da hipnose, ele vai ser perfundido para tecidos que têm menos perfusão, como músculo, gordura, ele vai procurar muita gordura, ele gosta muito de gordura, ele é muito lipossolúvel. Então, isso chama redistribuição, tá? Não está sendo eliminado ainda. Ou seja, quando você redistribui, você reduz a concentração da droga no plasma. Então, explicando de novo,
administrou EV, endovenoso, Propofol, ele teve um pico, foi lá para o cérebro. Ele foi para várias regiões que são muito perfundidas. Uma das mais é o cérebro. Depois ele começa a cair a concentração, porque ele está sendo redistribuído para as outras áreas menos perfundidas. Consequentemente, a concentração no plasma dele, ela vai ser reduzida, certo? E a mesma coisa no cérebro, ela também vai cair a concentração. Então, o que acontece ele tem um tempo curto que o paciente vai acordar. Por isso que a gente vai perceber que vai ter outras drogas que vão ser utilizadas para o paciente não acordar. Então, ele tem um pico e depois começa a cair a concentração dele. Então, a curva azul é a curva que ele começa a ser redistribuído e vai ser eliminado. Então, perceba que tem uma parte do fármaco que nem foi lá para o pico. O azul já começa aqui de baixo. Então, ele já começa a redistribuir imediatamente depois que ele foi injetado. Aqui uma outra figura também muito interessante. Ela pega aqui uma droga, tá? Que é o tiopental, que é um barbitúrico, e ela percorre, ela acompanha o trajeto dessa droga do plasma para os tecidos, né? Cerebral, cérebro, coração, fígado, rim, glândulas endócrinas. Então, veja como as concentrações são variadas. Olha, então, ele atinge uma concentração de 100% no plasma. Por que 100%? Porque você está dando a droga EV. Lembra que droga EV, droga parenteral, não tem absorção, ela vai direto para a circulação. Só tem absorção drogas por via oral. Drogas por via parenteral, aerossóis, eles vão diretamente para o plasma. Então, ela já tem, quando a anestesista administrou, 100% está no plasma. Mas perceba que vai caindo a concentração, ó, ao longo do tempo. Ó, em 1 minuto, já caiu. Depois em 10, depois em 100 minutos, 1h40, ele já caiu praticamente perto de zero. A concentração em tecidos mais ricos, né, em tecidos mais bem perfundidos, como é o cérebro, também ela tem um pico, depois ela começa a cair. Né? No músculo, olha no músculo, ela redistribui e 75% da dose está no músculo, tá vendo a MG? MG é o grupo muscular, muscle group. Então, a droga, essa linha verde, ela vai acumular muito no músculo. Olha como ela vai ficar. Você vê o fármaco, já não está fazendo mais efeito no cérebro, mas está lá no músculo. Então, você tem um residual. O tiopental, pessoal, eu falo isso em sala de aula às vezes, né? O tiopental, em pessoas obesas, né? Aqui a gente está falando de músculo, mas tem olha lá, o grupo gordura, FG é gordura. Olha a gordura, o FG, tá vendo essa linha FG? Ela mostra que a concentração está crescendo. Então, ao contrário de todas as outras regiões, na gordura, a concentração do tiopental ela vai subindo, ó, ela está uma linha que está subindo. Então, eu sempre comento na sala que tiopental, você desliga do paciente, 1 semana depois ainda está fazendo efeito, se for um paciente obeso, porque a concentração que está lá na gordura, ela ainda está sendo liberada. Então, olha como é importante isso, pensando no procedimento cirúrgico. Depois nós temos um outro gráfico aqui que também mostra a mesma coisa, ó, nas vísceras, tá? Na gordura, olha com a gordura aqui, ó, o pontilhado subindo. Esse gráfico mostra para o droga. Então, você tem, olha os opioides, remifentanil, alfentanil, sufentanil e o fentanil. São opioides, né? Derivados da morfina de forma sintética. Tem o remifentanil, que também faltou na época da epidemia. Olha o pico que ele faz, o remifentanil. Lá em cima, tá lá, bate lá no 100. Aí, de repente, ele desce, isso em bolos. Você sabe o que é bolos, pessoal? Alguém sabe o que é bolos? O bolos é quando você faz a injeção rápida, chama bolos. Você faz a infusão rápida, tá? O Rafael aqui escreveu, nunca ouvi falar. Já faz tempo que você falou, não vi que você falou isso aqui. Então, o bolos, olha o bolos de, vamos pegar aqui, de morfina, vai. Ó, o bolos de morfina, ele está aqui no tempo zero, aí lá em 30 minutos, ele está quase que estável, ó, ele se manteve. Mas olha o bolos de remifentanil, que interessante, ó, ele faz uma curva e desce. O que é melhor? O bolo de remifentanil ou o bolo de morfina para um procedimento cirúrgico? O que vocês acham? Fazer um bolo de remifentanil ou fazer um bolo de morfina? Depende, né?
Em tese, o remifentanil é melhor. Depende, Priscila. Por que que depende? Porque quanto menor for o efeito da droga opioide, melhor para o paciente, do ponto de vista de você alcançar o pico. Agora, quanto tempo dura essa cirurgia? Aí, se ele faz o remifentanil e começa a cair a concentração em 25 minutos, se ele está na bomba de fusão, ele vai fazer uma nova dose. Então, ele vai mantendo picos. Ele pode também fazer picos. Enquanto que o fentanil ou a morfina, ele tem uma estabilidade, só que ele vai ter mais efeitos adversos. Então, por isso que a gente fala que tudo vai depender da cirurgia, mas basicamente a gente sempre vai buscar aquele com um tempo menor e que incorra em menor risco de reação adversa. Por que que o paciente tem o despertar rápido, então? Ou melhor, por que que a gente busca esse despertar rápido? Olha que interessante, olha como vocês estão, olha como está valendo a pena essa aula na véspera do feriado, ó. Porque você tem a distribuição rápida no cérebro, ou seja, o paciente recebeu o bolus, EV, aquela concentração rápida chega no cérebro, então apaga. O que vai fazer no cérebro? Vai hipnose, vai fazer ele dormir, vai, enfim, fazer os efeitos da droga que você está fazendo endovenosa, se for o Propofol, por exemplo. Imediatamente depois que ele chegou no cérebro, ó, lembra que eu falei aqui, ó, ele começa a redistribuir. Aqui, ó, ele começa, a linha vermelha começa a cair. E aí, quando ele começa a cair, ele vai para o músculo e para a gordura. E aí ele vai para o metabolismo hepático, que vai fazer o quê? Vai começar a via de eliminação. Então, quando você fala despertar rápido, é porque é aquele anestésico que ele teve um efeito de pico o suficiente para o procedimento que você está fazendo e rapidamente o paciente acorda. Que é isso que a gente quer. A menos quando já se tem uma ideia que aquela cirurgia vai ser mais prolongada, um transplante, sabe, hepático, um transplante cardíaco, alguma coisa que você sabe que vai ter um tempo maior, então você não vai querer que ele desperta rápido. Mas, via de regra, o despertar rápido é um objetivo a ser alcançado, tá? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Estão conseguindo me acompanhar? Tudo certo? Posso continuar? Sim, né? Bom, espero que muitos estejam presentes de corpo e alma, né? Bom, os anestésicos, pessoal, eles serão divididos basicamente em dois grupos: os anestésicos inalatórios e os anestésicos parenterais, ou que a gente chama de endovenosos, tá? Então, não tem anestésico por via oral, não tem anestésico transdérmico. Ah, Gustavo, eu já vi a fentanila transdérmica, mas ela é usada para dor de câncer, dor oncológica. Mas, basicamente, o anestésico ele vai ser por via inalatória ou ele vai ser por via endovenosa. Ou seja, ou você vai colocar uma máscara no paciente e vai ligar no vaporizador, o alotano, o cevorano, esses que a gente vai falar aqui, ou você vai administrar endovenoso, ou os dois, né? Propofol mais uma anestesia inalatória também, que foi o que a gente comentou agora há pouquinho aqui. Muito importante, antes da gente falar sobre os anestésicos inalatórios, a gente reconhecer alguns conceitos, né? E dentre esses conceitos, nós temos um que chama o coeficiente sangue-gás, que é o coeficiente de partição, né? Quanto do anestésico inalatório está no plasma. Então, o desflurano, por exemplo, que ele é superior ao cevorano, sevoflurano, ele é usado para indução rápida. Por quê? Porque ele tem um quociente baixo. Já existem outros anestésicos que têm um coeficiente alto, que vai fazer uma indução mais lenta, ou seja, não é o caso do desflurano, a pessoa vai ficar mais tempo anestesiada. Em suma, quanto menor for o coeficiente de partição sangue e gás, quanto menor for o coeficiente de partição, mais rápida será a indução. Quanto maior, mais lenta ela será, tá? Então, quanto menor for, mais rápida. Quanto maior for, mais lenta, tá? Um outro conceito muito importante também que nós temos é a concentração alveolar mínima, que é esse minimum alveolar concentration. O que é a concentração alveolar mínima? Ela é uma medida padrão que o anestesista conhece, que através dessa medida, desculpa, ele vai conseguir definir qual a potência do agente anestésico inalatório. Então, o MAC é um conceito para o anestesista fundamental.
E olha que interessante, nós vamos mostrar alguns exemplos aqui. É uma medida de potência, tá, o MAC. Quanto menor for o MAC, maior é a potência do anestésico. Então, o MAC, repetindo, tá? Que é o Minimum Alveolar Concentration, né? Em português é o CAN, né? É a medida padrão que define a potência de um agente anestésico inalatório, tá? Ou seja, essa concentração alveolar mínima do anestésico necessário para inibir a resposta motora. Então, o MAC é o quanto do fármaco que eu vou usar para inibir a resposta motora. Então, tem anestésicos que uma menor quantidade consegue inibir a resposta motora, ou seja, ele tem mais potência. Entenderam? Então, o MAC vai dizer que se eu consigo uma dose, uma concentração menor e já tem resposta motora, significa que ele tem maior potência. Se eu tenho um MAC muito alto, é porque a concentração necessária tem que ser maior, entendeu? Tem que ser maior. Então, é uma concentração, a concentração alveolar vai ter que ser maior para inibir a resposta motora. Então, aí, consequentemente, o MAC dele significa que ele vai ter menos potência, tá? Ou seja, pessoal, olha que interessante, né? Essa é uma aula muito legal, viu? Eu espero poder um dia dar uma aula dessa ali ao vivo, que ela é muito legal. A potência do anestésico inalatório, pessoal, veja bem, tá? Ela é inversamente proporcional ao valor do MAC, tá? Então, a potência do anestésico inalatório, ela é inversamente proporcional ao valor do MAC, ou seja, quanto menor o MAC, maior a potência, foi o que eu acabei de falar, tá? Então, tem uma droga chamada sevoflurano, que nós vamos passar ela mais para frente, ela tem um MAC de 2,1. E o isoflurano tem um MAC de 1,2. Olha que interessante, tá? Então, esse conceito da potência do anestésico, ele é fundamental. Sem a gente conhecer a potência do anestésico, você pode ter um monte de problema. Desde simplesmente não dar a dose, não administrar a dose. A gente está falando aqui no inalatório, a dose necessária para ter a resposta. Tá? Estamos falando do inalatório. Então, conhecer a potência significa saber qual a dose mínima, porque você pode até dar uma dose que você teve, que você conseguiu inibir a resposta motora, o movimento do paciente. Mas às vezes é uma dose que é muito acima do necessário, vai trazer repercussões ruins, até para a hemodinâmica, para a estabilidade do paciente. Então tem que usar a dose menor para você conseguir ter esse resultado. Esse MAC aí, pessoal, esse concentração alveolar mínima, ela não é igual para todo mundo, tá? Então, assim, por exemplo, em situações de hipotermia, vai necessitar de o MAC vai ser menor, pessoas idosas, gestantes, pessoas que façam uso de opioides, sei lá, um paciente que tem câncer, ele faz uso de opioide, vai fazer um procedimento cirúrgico, vai ter que usar um inalatório, tá? Enquanto que crianças, olha só, e estados de hipertermia vão ter um MAC maior, tá? Vai precisar de mais gás, tá? Olha aqui esse gráfico aqui, ó. Está mostrando o que para nós? Ele está mostrando a relação, né, entre o MAC do isoflurano, tá? E a quantidade expirada, que é esse end expired, né? Que é um conceito que é utilizado para avaliar também a potência do anestésico. Olha que interessante. Então, ele consegue, através desses valores, indicar para nós quanto que é o MAC. Porque o que ele vai fazer aí, que esse é um marcador, né? O que ele vai fazer aí, com esse valor aí esse end expired, é tipo uma concentração, é uma concentração final que foi expirada do gás, tá? É por isso que é end expired, o fim da expiração. Vamos colocar, traduzindo ao pé da letra seria isso, né? É uma espécie de concentração expirada final desse anestésico que foi utilizado. Então, a relação entre o MAC, a concentração mínima alveolar, e esse end expired, ou seja, a relação entre concentração mínima alveolar e a concentração expirada, ela vai permitir que o anestesista monitore a profundidade que ele precisa do anestésico. Ele é uma conta, né? Ele vai fazer uma conta
que é a relação entre MAC e etan, né, uma medida que ele vai fazer, e a partir dessa medida, então, ele vai, porque ele pega, o que ele faz? Ele pega o MAC e divide pelo etan. É uma conta simples, ele pega o MAC e divide pelo etan. Tá? Então, é esse valor que ele tem, se uma droga que tem MAC 1 e etan 1, então ele vai ter o valor final, né, o número final, vai indicar para ele o quanto que ele vai ter que colocar do anestésico, tá? Então ele pega divide o etan, que é o expired, pelo valor do MAC padrão, tá? E esse MAC padrão é corrigido pela idase. Aí ele vai ter o MAC que ele vai ter que utilizar, a dose que ele vai ter que utilizar no paciente. Muito interessante isso, né? Ah lá, tá aqui, ó. Eu até tinha esquecido que eu tinha colocado essa conta aqui. Então, a relação entre o MAC, concentração mínima alveolar, e o etan, que é a concentração expirada final, ou é esse end expired, como ele fala aqui no gráfico, nesse outro trabalho aqui, é o que permite o anestesista monitorar a profundidade anestésica. Tá? Então, o marcador real vai ser esse etan. Tá? Vai ser a concentração expirada. Então, o valor de etan é a melhor estimativa da concentração anestésica do cérebro. Tá? Porque no final da expiração, quando o paciente está expulsando o gás do alvéolo, é que ele vai ter a relação, ou ele vai fazer uma relação de proporção para ver o equilíbrio da expiração versus o que foi no sangue com o tecido cerebral. Então, ele consegue porque não dá para ele ir lá no cérebro e falar quanto que tem lá no cérebro. Ele faz esse equilíbrio de acordo com o que está sendo expirado e o que tem no sangue. Eu acho que está claro, né? Então, o monitor de anestesia, que é aquele que eu passei lá, esses aqui, vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é o monitor de anestesia. O monitor de anestesia, esses aqui avançados, né? Esses monitores aqui, ó, tá vendo? O que o monitor vai fazer? Porque no passado, lá nos anos 90, quando eu comecei no hospital, não tinha isso, né? Era meio que era do conhecimento do anestesista que ele fazia isso. Mas o monitor, ele vai calcular o MAC atual, dividindo o valor do etan, que ele tem esse valor, pelo valor do MAC padrão. O fármaco tem um MAC padrão dele, tá? Corrigido pela idade. Aí ele vai trazer para nós o MAC daquele caso, daquele paciente. Ou seja, anestesia não é uma coisa cartesiana, vai ser o mesmo valor, o mesmo etan para todos. É que tem uma faixa ali, né, de etan que vai ser praticamente igual para todos os pacientes. Olha que interessante, deixa eu ver se... isso aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei, ó, isso aqui, ó, vamos voltar aqui. O coeficiente de partição, ó, coeficiente sangue e gás. Olha esse desenho que legal, ó. Você tem aqui o alvéolo, o plasma, né? E você tem o cérebro. Então, o que você tem ali, ó? O cor-de-rosa é o óxido nitroso, tá? O óxido nitroso, ele tem uma característica, ele tem baixa solubilidade, tá? Ou seja, ele não, por ter baixa solubilidade, ele não fica, vamos dizer assim, é como se ele não gostasse de ficar dissolvido no sangue, ele não fica muito tempo no sangue, tá? Porque ele tem baixa solubilidade. Então, o sangue vai saturar rapidamente e o excesso de gás vai direto para o cérebro, onde que ele age. Então, isso é bom, né? Onde ele vai agir, ele vai, tá vendo? Ó, óxido nitroso, arterial blood, ele vai lá para o cérebro, tá? Qual é o efeito clínico disso? Ele induz, mas o paciente acorda muito rápido, porque ele tem um valor de MAC de 0,47. Ele tem um valor baixo. Então, aliás, de MAC não, de coeficiente de partição, desculpa, ele tem um valor de coeficiente muito baixo. Então, é uma droga que ela induz, tanto que não se usa, há muitos anos não se usa óxido nitroso, né? O paciente dorme rapidinho, você liga ali, o cara dorme na hora, mas ele acorda muito rápido também, porque é como se o gás entrasse e saísse rápido do organismo. Já o alotano ele tem alta solubilidade, então o alotano fica muito tempo no sangue, 2,3 é o coeficiente dele, tá? Esse coeficiente 2,3 é o coeficiente, tá? Então, o sangue é meio que um reservatório para o alotano. Ou seja, ele vai para o cérebro, mas é como se
o sangue ficasse armazenando ele ali, enquanto ele está indo para o cérebro, ainda tem no sangue. Ou seja, tanto a indução quanto a recuperação é muito lenta. O organismo do paciente ele vai demorar para todo aquele alotano ir para o sangue, e depois ele ainda vai para o cérebro, e depois ele vai ser eliminado. Então, o alotano, ele também é um dos motivos da gente não usar mais alotano, vocês raramente vão usar alotano no futuro, é porque o alotano ele fica muito tempo no organismo, o paciente fica muito tempo sedado, tá? Regra de ouro, ó. Quanto menor o coeficiente, mais rápida a indução e a recuperação. Olha o coeficiente do óxido nitroso, é 0,47, ó. Quanto menor o coeficiente, mais rápido o cara vai acordar. Mais rápido vai induzir o óxido nitroso, ele induz mais rápido do que o alotano. Só que o paciente acorda muito rápido, tá? Então, acaba ficando assim em desuso por essa questão, tá? Esse outro esquema aqui, ele também traz para nós, ó. Ele traz a letra A ali, ó, esquema do movimento do gás anestésico dos pulmões através do leito dos capilares, né, para a circulação, tá? Então, o que o gráfico mostra para nós? Ele mostra a captação e a eliminação ao longo do tempo. Aqui ele pegou isoflurano. Então, essa faixa que está cinza aqui, ó, é o período que ele está exposto ao anestésico. Ou seja, o período que o anestésico está fazendo efeito. Depois ele começa a ter uma queda, porque ele está sendo distribuído e ele vai ser depois eliminado. Então, vamos dizer que no período de 1 hora, nós tivemos 30 minutos de isoflurano, tá? Que é um anestésico também inalatório, da mesma família do cevorano, mas depois de meia hora, ele já não tem mais efeito anestésico, porque ó como ele cai abruptamente ali, ó. Tá vendo? Ó? Você tem ali tá chegando em 30, depois ele cai aqui para quase 8, mais ou menos, e aí eles já não estão tendo mais resposta. Então, acho que fica claro, né, isso para todos, a relação de potência, o MAC e o coeficiente de partição do gás no sangue. Os efeitos sistêmicos dos anestésicos. Então, efeitos cardiovasculares, o propofol, ele reduz a pressão arterial. Então, olha, isso tem que ser observado quando você for optar, se alguém aqui for fazer anestesia, pelo uso do propofol. Claro que você vai ter protocolo, você já vai estar acostumado com isso, mas é uma informação que você não pode esquecer, que o propofol ele faz hipotensão arterial, tá? Os voláteis vão fazer vasodilatação. Quem são voláteis? Cevorano, isoflurano, alotano, tá? E da parte respiratória, os anestésicos em geral, principalmente os opioides, né? A fentanila podem fazer depressão respiratória. No sistema nervoso central, é meio que a gente quer, né? Reduzir o metabolismo cerebral e reduzir o fluxo cerebral, exceto a acetamina. Por quê? Porque a acetamina, ela atua em receptor de N-metildeaspartato, que são excitatórios, que é do glutamato, tá? Efeitos adversos importantes é quando acontece do paciente ter depressão cardiorrespiratória, ter náusea e vômito, porque ele não pode, náusea e vômito, ele está deitado, em cirurgia, ele pode broncoaspirar, né? E existe um efeito chamado hipertermia maligna, que está associado ao uso de anestésico halogenado, principalmente com alotano. E a hipertermia maligna, ela tem uma causa genética, e ela é mais comum em crianças. É 1 em cada 100 mil. E ela leva a um estado de aumento da temperatura súbita, pode chegar a 41 graus, 40 graus, 40,5, e só é revertido com o uso de um antídoto chamado dantroleno. Os hospitais são obrigados a ter, que caso isso aconteça, só vai reverter com dantroleno e com manobras como mergulhar as pernas da criança num balde com gelo. Aplicação clínica dos anestésicos, o propofol é o padrão, né? Na indução é o mais utilizado, é o propofol. O etomidato, ele pode ser usado quando você tem um paciente que esteja hemodinamicamente instável, tá? O etomidato é uma droga, é o hipnomidate, né, no comercial, mas o etomidato também se usa muito pouco hoje em dia, tá? É mais propofol, a menos que o paciente tenha instabilidade hemodinâmica. Na manutenção, vai ser o cevorano ou o desflurano. O desflurano é aquele que tem efeito muito rápido. E em situações especiais, a ketamina, né, quando você tem trauma, broncoespasmo, e lembrar que a gente tem que evitar o propofol em estado de choque. Eu até coloquei um caso clínico aqui, ó, paciente, 65 anos, hipotenso, submetido a uma cirurgia de emergência.
Qual anestésico escolher para indução? Então, é um paciente hipotenso, você não pode usar propofol, né? Senão você pode matar o paciente. Então, vai ter que usar etomidato. Então, aqui tem uma exceção à regra, tá? O que é a indução anestésica? A gente está quase indo para o fim já, tá, pessoal? Que eu estou vendo aqui, a gente estava com 38, já estamos só com 28. Agora o pessoal está saindo, né? Fiquem mais um pouco, pessoal. Me prestigiem aqui. Eu também não jantei ainda, não é só vocês, não. Indução anestésica. Fazer o paciente dormir rapidamente. Então, o que é a anestesia? Ela tem a fase de indução, depois tem a fase de manutenção, né? Então, o que você quer? E depois a fase que ele acorda. O que é a indução anestésica? Fazer ele dormir rápido. Propofol é o padrão. Por quê? Porque o Propofol ele age em 30 a 40 segundos. Só que tem que lembrar que essa pessoa, ela também já recebeu um outro medicamento que vai auxiliar nessa indução anestésica e vai auxiliar na questão da amnésia, que é o benzodiazepínico, que vai ser o midazolam. Lembra que eu falei que lá no quarto ele recebe uma dose, um comprimido, sei lá. Tá? Então, o Propofol, ele tem um início muito rápido, em menos de 1 minuto. Reduz o risco de náusea e de vômito e tem um controle fino da profundidade. O problema do Propofol é a hipotensão, tá? Vasodilatação com depressão miocárdica. Ou seja, não pode usar Propofol em paciente com instabilidade hemodinâmica, tá? E o etomidato? O etomidato ele pode ser uma opção do Propofol, ao Propofol, para o paciente instável. Ele preserva a pressão, ele é indicado classicamente em paciente com choque, tá? Paciente em quadro em choque séptico, né? Politrauma, porque o politraumatizado, o risco de hipotensão é maior, e a limitação dele é em pacientes que têm supressão da adrenal, o etomidato, tá? E a manutenção? Então, assim, vamos lá. Se a indução é fazer o paciente dormir, a manutenção é você manter ele dormindo anestesiado, né? O dormir não é no sentido de você só fazer ele dormir, mas mantê-lo com todos aqueles princípios que eu falei no começo da aula. Não sei se vocês vão lembrar que a gente busca o quê? Quando você usa um anestésico, o que você está pensando em fazer? Você está pensando em fazer hipnose, analgesia, relaxamento, lembra? E fazer a manutenção da anestesia. Então, esses são os princípios que você quer. Você quer fazer com que o paciente tenha inconsciência, que ele tenha analgesia, que ele tenha relaxamento muscular e que a anestesia seja mantida, que aí vai entrar, nesse caso, vai entrar o cevuvorano, tá? Então, acho que a gente está fazendo aqui uma linha cronológica, tá? No passado, se usava para manutenção o alotano. O alotano não se usa mais, tá? Por quê? Porque o alotano, nossa, o alotano, até coloquei de vermelho aqui, porque ele vem na forma, ele vem vermelho, né? Ele vem com uma coloração vermelha, mas o alotano, ele, ele é muito solúvel no sangue, né? Então, ele demora muito para o paciente desligar, né? Indução e recuperação é muito lenta com ele, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que apareceu uma campanha aqui, se é minha bateria que está acabando, não é? Então, o alotano, primeiro, o alotano, ele tem essa desvantagem dele ficar muito tempo no corpo, tá? E ele tem uma potência muito alta. Olha o MAC dele. O MAC dele é 0,75. Tem anestésicos que o MAC é 2,3. O MAC dele é 0,75, não é nenhum. Ou seja, ele precisa de uma concentração baixa para fazer o efeito dele. E tem, como o fígado é o principal órgão metabolizador do alotano, a gente tem muitos casos de hepatite por uso de alotano, tá? Outra coisa, o alotano, ele acaba interferindo nas catecolaminas, principalmente na adrenalina, então o coração fica mais sensível à adrenalina, o que pode provocar alguns tipos de arritmia cardíaca durante a cirurgia. Então, pense, se o paciente já tem uma estabilidade hemodinâmica, isso não pode não ser legal, tem que ter um controle em relação a essa utilização. Ele causa uma queda acentuada da pressão arterial e do débito cardíaco. Então, o paciente é hemodinamicamente instável. E, atualmente, como eu falei, vai ser usado em veterinária ou hospitais com menos recursos econômicos, né? Como drogas nesse sentido, como drogas de manutenção, as mais importantes atualmente é o sevoflurano e o desflurano.
Pode ser que eu ache hospitais usando alotano? Pode. Isoflurano também pode usar, enflurano, mas normalmente, embora tenha o enflurano, o alotano, o isoflurano, os mais usados têm sido o sevoflurano e o desflurano. Quando eu comecei a trabalhar em hospital, o sevoflurano estava chegando. Usava muito o isoflurano e o enflurano, e usava o alotano também. Atualmente, eu tenho que trazer para vocês o que é o atual. É o sevoflurano e o desflurano, tá? Por que usar inalatório? Nossa, você ajusta, né? Fácil lá na ventilação e você consegue prover uma eliminação rápida por via pulmonar, uma rápida reversão. Em situações especiais, como eu disse, vamos usar a ketamina, somente em broncoespasmo. Ela aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, ela tem um efeito broncodilatador, ela é uma droga psicomimética, né? Ela pode ser usada em trauma com hipotensão, broncoespasmo, então ela não deprime o sistema nervoso central, ela estimula o sistema cardiovascular, por isso até que pode ocorrer aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Ela tem um efeito psicomimético. O que significa isso? Ela produz sensação de desrealização, como eu citei no início, né, que a ketamina, ela vinha sendo usada, a ketamina, para depressão maior e pacientes em situação de suicídio, tentativa de suicídio. Aí eles desenvolveram um enantiômetro molecular da ketamina chamada escetamina, que é na forma nasal, que não é usada em cirurgia, mas é usada para reversão de quadros de depressão maior. Pessoal, então não esqueça, tá? Não usar propofol no choque, tá? Não usar, tá? Por quê? Porque o paciente já está hipotenso, tá? Já está com perfusão reduzida. E o propofol, o que ele faz? Ele faz vasodilatação e diminui o débito cardíaco, ou seja, colapso circulatório. Né? O risco de colapso respiratório, ele é bastante importante nisso aqui, tá? Nós estamos indo para o final já. Qual a importância na analgesia da gente conhecer a farmacologia? Eu sou um defensor da bandeira, né? Vocês me veem lá, tem aulas que às vezes não é aula, eu não estou envolvido na terapêutica específica, mas as aulas que eu faço, de mesmo de outras disciplinas, eu procuro falar da terapêutica. Porque conhecer farmacologia é você conhecer e dominar a farmacoterapia. Você nunca vai ser um bom médico se você não conhecer bem a farmacologia. Você vai ficar limitado a obedecer protocolo, ou a ouvir aquilo que estão te falando do seu preceptor e não conseguir discutir. Ah, tem que usar isso. Por quê? Se você não tem conhecimento pré-adquirido, você fica limitado. Então, por exemplo, em anestesia, por que é importante conhecer parâmetro farmacocinético? Primeiro, eu coloquei alguns exemplos aqui. Tem um parâmetro que chama lipossolubilidade. O que é a lipossolubilidade? É a afinidade que o fármaco tem pelas moléculas de gordura. Então, tem anestésicos que a lipossolubilidade ela vai ser muito importante porque ela vai favorecer a entrada do anestésico no sistema nervoso central. Ele vai ultrapassar a barreira hematocefálica e ele tem afinidade. Isso pode ser importante para facilitar a entrada dele. E isso vai determinar, inclusive, a potência. Porque depois, naquele monitoramento lá a gente falou lá do MAC e do END, lá, lembra que a gente falou da relação do MAC com quanto vai sair depois? Isso vai ser fundamental, né? Aquele cálculo que ele fez lá do End Expires, né? Quanto que entrou? Então, se entrou, ele fez o efeito que a gente estava esperando, então a potência dele. Então, a lipossolubilidade, ela tem relação com isso. O coeficiente de partição, né? Menor o coeficiente, indução mais rápida. Então, o coeficiente é um princípio farmacocinético, né? É que a gente, para drogas em uso ambulatorial, mesmo em uso hospitalar, que não seja anestésicos, a gente vai tratar de coeficientes de partição molecular, transporte ativo, difusão passiva. Aqui é um coeficiente que está associando um gás com o plasma, com a solubilidade no sangue. Redistribuição. Então, isso é muito importante, né? É o quanto do fármaco que vai ser redistribuído, que vai para músculo. Lembra que eu falei do tiopental, que vai para gordura? O clearance, o que é clearance? Eliminação. Quanto tempo o fármaco demora para ser eliminado? Então, isso tem relação com o tempo de efeito do anestésico.
Quanto maior a velocidade de eliminação, menor o efeito do anestésico. Quanto mais tempo o fármaco demora para ser eliminado, maior a duração do anestésico. Quanto menor o tempo de eliminação, menor a duração do efeito. VD, que é o volume de distribuição, que a gente chama de VDA, né? Volume de distribuição aparente, quanto do fármaco está sendo distribuído pelos compartimentos, principalmente gordura. Se aumentou o VD, é porque ele está alojado na gordura. Então, anestésicos com alto VD tendem a ficar mais tempos no organismo da pessoa. Então, os efeitos anestésicos serão perdurados. Isso pode não ser bom. Meia-vida. A meia-vida pode explicar o final o final do efeito pleno do fármaco. Mas eu mesmo coloquei que isso nem sempre vai refletir o final dos efeitos, porque se a meia-vida é o tempo que o fármaco leva para atingir 50% da concentração inicial, e a meia-vida, por exemplo, é de 1 hora, não significa que os outros 50% sejam em 1 hora também. Então, por isso que eu vou dizer que nem sempre reflete o despertar, porque pode ser que esses outros 50% podem demorar 20 horas. Tá? E o metabolismo, quanto que vai demorar para ser eliminado, enfim. Tá? Por que eles agem no sistema nervoso central? Nós já falamos, né? Eles agem porque o que a anestesia precisa desligar? Precisa desligar a consciência, né? Precisa inibir a transmissão de sinal nervoso, precisa reduzir a percepção da dor, precisa potencializar a ação de neurotransmissores como é o GABA, que é excitatório, tá? Então, essas 4 situações aqui, ó, a consciência geralmente é na região cortical, né? Consciência, a gente está falando aqui de córtex, né? A região cortical, cerebral, mais o tálamo também. Quando você pensa córtex, você está pensando córtex frontal e pré-frontal, tá? Principalmente. A dor nas vias nociceptivas que nós temos no sistema nervoso central. A memória no hipocampo, que é aquela estrutura do tamanho do seu dedo polegar dividido ao meio. E a resposta ao estímulo no tronco encefálico. Então, por isso que o anestésico... mas não tem o anestésico local? Mas o anestésico local, o nome já diz, eu quero anestesia só no local, não é geral. Então, eu tenho a lidocaína, por exemplo, tem a bupivacaína, são anestésicos locais. Tá? Esses são os mais usados, a bup e a lidocaína. Tá? O geral, não. O geral é querer desligar o cérebro. Olha lá, desconexão, né? Desconexão funcional do cérebro. Os receptores que são ativados aumenta a inibição do GABA. O GABA é inibitório, né? O ácido gama-aminobutírico, e reduz a excitação do glutamato por bloqueio de glutamato através do receptor de N-metildeaspartato, que é o caso da ketamina. Efeito global, então, estamos partindo aqui já para o final, né? Reduzir metabolismo cerebral, é o que eu busco com anestésico, reduzir o fluxo sanguíneo cerebral e reduzir a conectividade entre as regiões, como tálamo, como córtex, como tronco encefálico, regiões nociceptivas, tá? Reduzir a conectividade significa reduzir a transmissão sináptica, tá? E finalizando agora, a anestesia que vocês vão enfrentar, que ela já vem aí de uns aproximadamente 20 anos, ela se baseia na interação de múltiplos fármacos. Ou seja, atuar na anestesia vai requerer conhecimento dos fármacos, desses múltiplos fármacos, e de todas as suas características farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Não tem o melhor fármaco para anestesia, tem a melhor combinação para aquele paciente. Não esqueçam disso, tá, pessoal? É um mantra, né? Não tem o melhor fármaco, tá? Existe a melhor combinação de fármacos para aquele paciente, tá? E a anestesia geral é um fenômeno central mediado pelo sistema nervoso central. Então, nenhum fármaco isolado é suficiente. Isso depende de combinação e depende de avaliar a farmacocinética dessa droga, ou seja, distribuição, volume de distribuição aparente, o metabolismo, geralmente vai ser hepático, se esses metabólitos são ativos ou inativos, se eles são tóxicos ou não, e a eliminação. Eu não vou colocar absorção, porque geralmente a gente não vai ter droga por via oral
a menos o indutor lá, o benzodiazepínico, mas a gente está falando de uma pequena parte ali do processo, tá? E a farmacodinâmica, que são os receptores. Quais receptores? A gente acabou de falar aqui, principalmente o GABA e o diglutamato. E o estado clínico, se é um paciente que está hemodinamicamente estável, se é um paciente muito obeso, se é um paciente que já tem um histórico de depressão respiratória, se é um paciente que tem alteração renal importante. Então, tudo isso tem que ser avaliado nesse contexto, tá, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deu exatamente uma hora. Muito obrigado pelo convite aí, o nosso querido Henrico. O Henrico ele tem o hábito de frequentar bons restaurantes. Outro dia encontrei ele num restaurante lá em Campinas. Não sei se ele está aí também agora, né? Mas eu queria agradecer muito ao convite, tá, pessoal? Estamos com 28 pessoas. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado aí por ter se disponibilizado para dar aula hoje à noite. Imagino que você deve estar cansado, mas muito obrigado aí pela presença, pela participação e sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu agradeço e estarei sempre à disposição aí de vocês, tá? Vocês sabem onde me encontrar, estou sempre ali pela faculdade. Muitos de vocês aqui eu lembro quem é, outros eu não lembro muito bem, porque são muitos nomes, né? Mas é isso, viu, pessoal? Então, eu desejo. Gostaram da aula, pessoal? Foi boa? Deu para entender alguma coisa? Eu vou ficar realizado se vocês falarem que entenderam um pouquinho. Foi muito boa aula, sim, professor. Pessoal, eu desejo a todos uma excelente Páscoa, que vocês desfrutem o real sentido da Páscoa, tá? E eu quero desejar essa aula ao meu querido amigo Zé Henrique, que faleceu ontem, tinha a minha idade, teve uma miocardite, grande amigo, toxicologista, trabalhava com medicina esportiva lá de Ribeirão Preto, e fomos, então, surpreendidos com essa notícia. Então, quero desejar essa aula ao meu amigo Zé Henrique. Muito obrigado a todos e bom final de semana para vocês, boa Páscoa, bom descanso. Tchau, pessoal. Tchau, Gustavo. Valeu. Bom feriado aí para você. Até mais. Deixa eu parar a gravação. Gustavo, Sim, você teria como disponibilizar essa aula? Que sim, você gravou pelo menos os slides, alguma coisa assim? sim, eu mando. Me pede depois pelo WhatsApp, né? Ah, a Que aí eu gente se mando para fala você. assim. Beleza. Tá? Não Muito tem problema obrigado não. aí. Fechou. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço, tchau.